Olá, aqui quem fala é o professor Valbert. Sejam bem-vindos a uma série que nós vamos fazer sobre a ordens de solos do Brasil. E nosso primeiro vídeo vai ser justamente sobre os variáveis cambissolos. O cambissolo é um solo muito diverso, tanto é que o seu prefixo é cambi, que vem de variar, mudar, denotando essa grande amplitude que ocorre de suas características, local de ocorrência, fertilidade, mas todas as características dos cambissolos diz respeito a um solo jovem, ainda em processo de formação. Nós poderíamos falar que o cambissolo é um solo adolescente, que está no seu processo ainda de formação, ou ainda processo de rejuvenescimento. O horizonte diagnóstico do cambissolo é o horizonte BI, o horizonte B incipiente, que tem que apresentar algumas dessas características. O horizonte ele tem que ser menor do que 50 centímetros, ou ainda apresentar CTC, que é a capacidade de trocar cátions maior do que 17 centimol de carga por decímetro cúbico, ou apresentar o CAI, que é um índice de intemperismo, que tem uma aula sobre isso que eu vou deixar relacionada aqui sobre aula de intemperismo, maior do que 2,2, ou uma relação silt-argila maior do que 0,6 quando o solo é argiloso, ou 0,7 quando o solo ele for mais arenoso. Lembrando, o silt é uma partícula instável, é uma fração textural instável, que facilmente se transforma em argila. Se eu tenho muito silt no meu sistema, tenho muito silt no meu solo, é sinal que o meu solo ele é pouco intemperizado. Ainda, ter 5% de minerais primários facilmente intemperizáveis na fração areia. Se o meu solo ele é muito intemperizado, ele não vai ter esses minerais que se intemperiza facilmente na fração areia. Se ele for muito intemperizado, vai sobrar somente minerais mais resistentes ao intemperismo, como o quartzo na fração areia. Ou ainda, ele deve ter 5% do volume do solo com estrutura da rocha original. Novamente, tudo se resume em características de solos jovens, em processo de desenvolvimento. Isso que é o cambissolo. Os cambissolos, eles ocorrem em 6% do Brasil. É importante a gente observar nesse mapa que a escala dele é pequena. Então, manchas pequenas não vão aparecer nesse mapa de solo, que é um mapa exploratório, na escala de 1 para 750 mil. Os cambissolos ocorrem predominantemente, conforme nós observamos nesse bloco diagrama, nas regiões mais declivosas, justamente porque a erosão não permite nessa situação que o solo envelheça, que o solo intemperize. Ou, quando ocorre em relevo mais plano, nós temos algumas situações, como no caso do semiárido brasileiro. Observe essa imagem, observe como chove pouco no semiárido brasileiro. E nós sabemos que a chuva é o principal agente de intemperismo do solo. Então, nessa situação, por falta de água, o meu solo não vai se intemperizar. Ou, na região sul, onde a temperatura é mais baixa, que é também um importante agente de intemperismo, quanto mais quente, maior a velocidade das reações e maior o intemperismo. E no sul, então, já que eu tenho lá uma temperatura mais fria e eu tiver uma rocha mais resistente ao intemperismo, pode também ocorrer cambissolos em relevos mais planos. Uma situação bem interessante, que é diferente, é no Acre. Porque no Acre, está bem ali na linha do Equador, no norte do Brasil, nós temos elevadíssima temperatura e chove muito. No entanto, os cambissolos é um importante solo lá no Acre, sendo a segunda ordem de solo mais importante no Acre. Por que que isso ocorre? Tem uma influência muito grande dos sedimentos andinos. Os sedimentos, eles saem lá do Andes com alta velocidade,
perdem velocidade lá no acre e se depositam, não deixando, por sua vez, o solo envelhecer. E, além disso, deixa as características mineralógicas bem típicas do solo, dos cambissolos do Acre. Lá tem uma grande quantidade de argilominerais do tipo 2:1, então que altera as características morfológicas, físicas e até químicas desse solo. Lá vai ter um pouquinho de expansão e contração, vai ter uma fertilidade natural maior, mas os atributos físicos vai ser ruim, por exemplo, para o manejo dos solos lá no Acre. O que diferente ocorre na região de Minas Gerais, que vem no processo de rejuvenescimento dos latossolos. Nessa situação esquemática, eu tenho aqui um latossolo, o horizonte A sobre o horizonte B bem espesso e logo abaixo o horizonte C. Esse latossolo estava no relevo plano e esse relevo ele começou a se dissecar, ele começou a se curvar. Tinha-se muito mais latossolo antigamente, alguns milhares de anos atrás, do que tem hoje. Então, nesse processo de renovação, eu fico com solo estreito. O que é solo? Horizonte A mais horizonte B estreito, o que era BW fica BI, e geralmente também um horizonte C profundo. Lembrando que o horizonte C ele é pouco estruturado, ele se desfaz facilmente. Então, esse cambissolo ele tem características mineralógicas muito semelhantes aos latossolos, ou seja, uma grande quantidade de óxido, maior quantidade de caulinita, a areia basicamente composta por quartzo, fertilidade natural muito baixa nesses casos. Lembrando que o horizonte C é um horizonte pouco estruturado, que se desfaz facilmente. Então, quais são as potencialidades e as limitações do cambissolo? Em termos de fertilidade, ele está muito relacionado com o seu material de origem. Quando ele é oriundo de um material de origem mais rico, ele tende a ter uma fertilidade natural mais elevada, como alguns casos dos cambissolos no Paraná que vieram de basalto. Mas, geralmente eles ocorrem, lembra lá do começo, geralmente eles ocorrem em relevo mais movimentado. Nessa situação, então, deve-se dar preferência para áreas de reserva legal para esse solo. Quando muito, utilizar como uma pastagem mais extensiva. São manejos mais conservacionistas para evitar a erosão desse solo, que além de tudo tem uma grande quantidade de silt que favorece também a erosão do solo. Mas, dependendo da declividade que ele tiver e com bom manejo, principalmente para culturas perenes, que ficam mais tempo no sistema, que eu não preciso revolver tanto, o cambissolo pode ser utilizado e obter, inclusive, boas produções, como ocorre em algumas regiões do sul de Minas, como tem em algumas regiões lá da Serra da Canastra, que consegue tirar uma boa produção na cafeicultura com esse solo. Nós temos o cambissolo, o horizonte A, B estreito, solo estreito e às vezes o horizonte C. Dada essas características, associada a um relevo mais movimentado, é uma tragédia anunciada na região sudeste de Minas. Então, todo ano, na época das águas, nós temos notícias de desabamento, de desmoronamento desses solos nessa região, justamente dado essas características. Então, fica muito evidente, todo esse deslizamento de terra, a importância do zoneamento urbano, levando em consideração o aspecto pedológico, não só na agricultura, não só no meio ambiente, mas no uso e ocupação do solo, nas características urbanas. É importante os tomadores de decisão levar isso em consideração. Para você saber mais, nós vamos indicar algumas literaturas. O Pedologia, Fertilidade, Água e Planta, Interrelações e Aplicações, do professor Mauro Rezende, Newton Cury e colaboradores, da editora da UFLA. Nós temos também o Pedologia, Base para a Distinção de Ambientes, do professor Mauro Rezende, Newton Cury, Cérvulo, Gilberto e o João Carlos Kerr. É um importante livro também, uma importante literatura. Os livros da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que fala sobre essa distribuição do solo em cada região e das características, as limitações dos solos.
e, logicamente, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que está disponível de forma de PDF, que nós vamos deixar o link para baixar o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. E, além disso, artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo, que faz essa comparação de elatossolos e cambissolos. No mais, obrigado pela atenção. Qualquer coisa, estamos à disposição. Dúvidas, vocês podem deixar aqui logo abaixo nos comentários. Muito obrigado.